2, 3, 4. Ser lobinho é um barato. 4, 3, 2, 1. Mas não é pra qualquer um. 1, 2, 3, 4. Ser lobinho é um barato. 4, 3, 2, 1. Mas não é pra qualquer um. Ser lobinho não é pra qualquer um, não. E você, se considera um lobinho? Você é esperto, inteligente, gosta de aprender e é corajoso? Se você disse que sim, então você é um lobinho. Eu estou aqui para fazer uma continuação da história. Eu já contei para vocês a história de Mowgli, Irmãos de Mowgli, parte 1. E agora eu vou dar sequência. Nós vamos, nessa próxima história, vai ter Irmãos de Mowgli, parte 2, junto com as Caçadas de Kaa. Tá bom? Então, a história é assim. Mas antes da história, o lobinho da alcateia gosta muito de brincar. Mas na hora da história, faz silêncio pra escutar. Tudo bem, senta pra escutar a história. Estava indo tudo muito bem na jungle. Mowgli tinha sido aceito pelo clã na Roca de Conselho e agora ele pertencia à Alcateia. Ele aprendia a lei com o Baloo, aprendia os artigos da lei, aprendia todas as lições, como conversar com as aves, como conversar com os elefantes, com as cobras, e assim passava o tempo. Ele aprendia também a fazer grandes caçadas com a Bagheera, a Pantera Negra. E o tempo foi passando, mas acontece que o Mowgli, ele começou a achar um pouco assim, meio chato, meio sem graça, ficar todos os dias aprendendo aquelas lições, todos os dias, e ele começou a ficar ali meio chateado. Ele sentou e ficou ali debaixo de uma árvore. Foi então que ele sentiu um coquinho cair na cabeça dele. Tum! E ele olhou para cima. Vocês não vão acreditar. Quem já ouviu falar neles? Quem será que era que tacou um coquinho na cabeça do Mowgli? Eram os Bandarlogs. E os Bandarlogs começaram a brincar com o Mowgli. O Mowgli achou legal eles jogarem as coisas e falar algumas coisas engraçadas. E eles foram embora. E o Mowgli, então, foi contar para o Baloo. Baloo, Baloo, você não vai acreditar. Nossa, eles são tão engraçados, são tão legais. Mas o Baloo ficou tão bravo com ele e falou assim: Olha, Mowgli, você não pode brincar com os Bandarlogs. E lhe deu uma patada. Mas assim, uma patada de leve. E o Mowgli ficou muito chateado. A Bagheera, vendo aquilo que estava acontecendo, foi conversar com o Baloo. Baloo, às vezes eu acho você um pouco bravo com o Mowgli. Você tinha que ser um pouco mais manso. Você fica o tempo todo dando lições, querendo que ele aprenda essas frases longas que você fala sobre como ele deve aprender a viver na jungle. Então o Baloo falou para ele: Olha, você conhece outro animal mais frágil do que o Mowgli? Nós temos que ajudá-lo a se defender. Ele tem que aprender a se defender, porque ele é muito frágil. A Bagheera disse: Eu sei, mas você tem que ser um pouco mais calmo. E o Mowgli chegou e falou assim para Bagheera: eu não quero mais ficar com o Baloo. Eu vim aqui por causa de você, Bagheera. E foi então que o Baloo explicou para o Mowgli que os Bandarlogs, eles eram o povo sem lei. Eles não tinham concentração. Eles xingavam, ficavam fazendo fofoca. Eles começavam a fazer as coisas e não terminavam. Eles não tinham um líder. E o Mowgli entendeu. Mas só que os Bandarlogs tiveram uma ideia. Que tal se o líder deles fosse o Mowgli? Mowgli poderia ensiná-los a montar barracas, cabanas, a
fazer nós, a conversar com os outros animais. Então o Mowgli estava ali, deitado, tendo o seu soninho, quando um Bandarlog o pegou e eles começaram a levar ele para lá onde eles moravam. E eles foram passando entre as árvores, pelos cipós, e o Mowgli ali pendurado de cabeça para baixo, quando o Mowgli avistou o Shio. Shio era um pássaro, um abutre, que estava lá em cima de uma árvore. E ele disse: Shio, Shio, somos do mesmo sangue. Tu e eu somos do mesmo sangue. Avise o Balu, avise a Bagheera. Então o Shio o reconheceu e foi correndo e avisou o Balu e a Bagheera que o Mowgli tinha sido sequestrado pelos Bandarlogs. O Shio foi muito útil nesse momento, não foi? Ele foi amigo. E aí o Balu e a Bagheera já arrepiaram e já começaram a pensar como que eles iriam. Eles teriam que ir lá para as Tocas Frias. Tocas Frias era um lugar onde tinha muitas ruínas. Esse lugar tinha sido um reino. Tinha tido um rei, mas era um rei orgulhoso, e esse reino acabou e ficou ali só as ruínas. Mas dizem que embaixo das ruínas existem muitos tesouros. Então os Bandarlogs moravam lá, nessas ruínas. E eles levaram um Mowgli para lá. Mowgli ficou ali por alguns dias até o Balu e a Bagheera conseguirem chegar lá. E como que a Bagheera e o Balu iam conseguir derrotar tantos Bandarlogs? Foi então que Balu teve uma ideia. Nós vamos chamar, sabe quem? A cobra Piton. Quem era a cobra Piton? A Kaa. Vamos chamar a Kaa, porque ela hipnotiza os Bandarlogs, ela faz deles a sua caça, é ela que vai nos ajudar. Então, Balu, o urso pardo, e a Bagheera, a pantera negra, foram atrás de Kaa. Kaa, por favor, você precisa nos ajudar. Você conhece o Mowgli? A Kaa sabia de tudo o que acontecia na jungle. Ela ficava vendo ao longe. Ela viu a jungle ser formada pelos lobos. Ela estava ali bem antes. Então ela disse: Mas não, acho que eu não vou não. Aí o Balu disse pra ela: bem que os Bandarlogs dizem que você parece uma minhoca amarela. Essa Kaa ficou muito brava de ter escutado aquilo. Uma minhoca amarela? E foi então que ela resolveu sim ir derrotar os Bandarlogs e pegar o Mowgli de volta, resgatá-lo. E eles foram. O Balu, coitado, ele foi o último a chegar. E chegou a Bagheera. E chegou primeiramente a Bagheera. E depois a Kaa foi chegando, porque a Kaa conhecia todos os caminhos até chegar lá. E o Balu chegou todo suado, cansado, mal conseguia andar. E o Mowgli estava dentro de um buraco cheio de cobras. As cobras só não o comeram porque ele sabia a linguagem das cobras. E ele disse: cobras, tu e eu somos do mesmo sangue. E as cobras não o reconheceram e não o comeram. Mas a Kaa chegou e começou a hipnotizar todos os Bandarlogs, que ficaram ali imóveis. Mas antes disso, eles quase mataram Bagheera, quase mataram Balu. E a Kaa, então, hipnotizou todos os Bandarlogs. O Balu conseguiu achar o Mowgli dentro desse buraco com as cobras, o tirou de lá de dentro. Eles se abraçaram, ele, Balu, Bagheera. O Mowgli agradeceu muito ao Balu, agradeceu: muito obrigada pelas lições, por tudo que você me ensinou. Hoje eu entendo que nós somos um povo com lei, diferentes do povo sem lei. Nós temos uma lei.
E assim eles voltaram muito felizes para casa. E a Kaa ficou ali, enchendo a sua pança de bandarlogues. E essa história também não termina por aqui, mas eu vou contar outros episódios em um outro momento para vocês. Até mais, lobinhos! Melhor possível e boas caçadas!